Alô a todos. Esta pequena videoaula é uma de várias que eu vou gravar a partir de hoje e o objetivo é fazer a correção de uma prova de exame final que foi aplicada aos estudantes do curso de licenciatura em Medicina. A pedido deles, faço esta aula que mostra como é que devem ser respondidas as perguntas que foram colocadas e, ao mesmo tempo, serve de preparação para a prova do exame de recurso para aqueles que não conseguirem os resultados positivos. Eu vou gravar pequenas videoaulas, pergunta a pergunta, respondendo às questões de forma exaustiva. Vamos começar com a primeira, que trata do tema regressão e correlação. Portanto, a pergunta é esta, o enunciado está aqui, licenciatura em Medicina, exame de Bioestatística, ano académico 2020-2021. Trata-se de um gráfico de correlação e regressão, em que estão documentados os dados do exercício físico de um indivíduo não profissional. Durante 27 semanas foram coletados os dados. Tratam-se de duas variáveis, uma a distância percorrida em quilómetros e a outra as calorias queimadas. Vamos passar para o PowerPoint para poder visualizar melhor. Portanto, nós temos aqui o gráfico que retrata a relação entre duas variáveis, a distância percorrida e as calorias queimadas, e a pergunta, ou o que se pediu aos estudantes, foi que fizessem uma interpretação exaustiva do gráfico. Vale 5 valores. As provas em Angola valem 20 sobre 20. E esta pergunta vale 5 valores. Ora, vamos fazer a interpretação exaustiva deste gráfico. Começamos por identificar as variáveis, dizendo qual delas é a dependente e qual delas é a independente. Neste caso, vemos que a variável dependente é esta, a quantidade de calorias queimadas. É a variável dependente, depende da distância percorrida. Isto é lógico. A relação é linear direta, ou seja, quanto mais distância o indivíduo percorre, tendencialmente maior é a quantidade de calorias que vai queimar. Tratando-se de um teste de hipóteses, naturalmente têm que ser formuladas as hipóteses que estão a ser testadas. O objetivo aqui desse teste é verificar a relação entre a distância percorrida e as calorias queimadas. Isso quer dizer que a hipótese nula diz que as calorias queimadas não dependem da distância percorrida, ou seja, que a distância percorrida não é uma variável que influencia as calorias queimadas, hipótese nula. A hipótese alternativa vai negar a hipótese nula, dizendo que a distância percorrida influencia significativamente as calorias queimadas, quer dizer que a relação entre as duas variáveis é estatisticamente significante. Ora, para provar, para verificar as duas hipóteses, vamos fazer a interpretação dos vários coeficientes, começando pelo coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação R ao quadrado tem o valor 0,9734 e tem que ser multiplicado por 100 para dar percentagem. 0,9734 vai dar 97%, quer dizer que 97% das calorias queimadas devem-se à distância percorrida, ou seja, a distância percorrida influencia em 97% a quantidade de calorias queimadas. Para verificar se a relação entre as duas variáveis é estatisticamente significante, vamos interpretar o coeficiente de correlação. E o coeficiente de correlação calcula-se tirando a raiz quadrada
do coeficiente de determinação, ou seja, raiz quadrada de 0,9734. E o resultado é 0,9866. Então, este valor calculado é que vai ser comparado com o valor tabelado. E a regra diz que se o valor calculado é maior que o valor tabelado, quer dizer que a relação entre as variáveis é estatisticamente significante ao valor de significância da tabela. Marquemos. O nosso valor calculado é 0,9866. O tamanho da amostra é N igual a 27 semanas. Graus de liberdade, 27 menos 2 igual a 25. Vamos à tabela dos coeficientes de correlação. Vamos até graus de liberdade 25, porque a nossa amostra é de 27. E vemos que todos os valores da tabela são superados pelo valor calculado. Quer dizer que o nosso valor calculado é maior que todos os valores da tabela. Então, podemos concluir que a relação entre as variáveis é estatisticamente significante. Quer dizer que, de facto, quanto maior for a distância percorrida, maior serão as calorias queimadas. Vamos agora interpretar os dois coeficientes que estão incluídos na equação de regressão, que são o coeficiente linear, letra A, e o coeficiente de regressão, letra B. O coeficiente linear, por definição, indica o ponto onde x é igual a zero. Significa que x, distância percorrida, igual a zero, y, calorias queimadas, igual a 17,947. Portanto, um valor hipotético de calorias queimadas quando não há exercício físico. Agora, quando o indivíduo começa a praticar exercício físico, portanto, quando começa a percorrer alguma distância, a cada quilômetro adicional, ele queima 71 quilocalorias. Portanto, o valor de B. Por definição, o valor de B, o coeficiente de regressão, indica a quantidade, portanto, a variação de Y a cada unidade de X. E aqui, X é a distância percorrida. A cada quilômetro percorrido, a quantidade de calorias queimadas aumenta em 71. Aumenta por quê? Porque a relação é linear direta. Ora, recordando então, em jeito de resumo, a relação entre as duas variáveis é estatisticamente significante, porque o R quadrado, o R calculado é maior que o R tabelado, é um valor que superou todos os valores da tabela. Ok, resumindo então, a relação entre as duas variáveis é estatisticamente significante. Nós vemos que o R calculado é maior que o R tabelado a todos os níveis de significância. Portanto, nós podemos afirmar com uma margem de erro de 0,1%, e isso significa uma margem de certeza de 99,9%, certeza de que quanto maior a distância percorrida, maior a quantidade de calorias queimadas. O coeficiente de determinação é bastante elevado, é de 97%, quer dizer que as calorias queimadas dependem de 97% da distância percorrida. Ok, é assim que se interpreta uma análise de correlação e regressão, um gráfico de correlação e regressão. Pode não ser assim tão exaustivo, mas é necessário passar por todas estas etapas. Ok.